Imagine só, pessoal. Você tá com a tua família de férias no fim de semana, num almoço, com a tua família, até mesmo viajando. Sábado ali com seus filhos, passeando na praça, no parque, até mesmo viajando. De repentemente no sábado você recebe uma mensagem via WhatsApp, Telegram e mensagem também. Que a sua empresa tá te mandando embora. Qual seria a sua reação, galera? É isso mesmo. Uma montadora aqui de Mogi das Cruzes fez isso com 140 trabalhadores. Mandaram embora eles pelo Telegram no fim de semana, sábado e domingo. Quem vai contar essa história melhor é o Sindicato Metalúrgico de Mogi das Cruzes, certo? Boa noite, Davi. Tudo bem com você? Alves, boa noite. Boa noite aqui o pessoal do estúdio. Boa noite aí a todos as pessoas que estão aí te acompanhando. O Mescladão já é um sucesso. Obrigado, Davi. Você está de parabéns, está indo muito bem. E te agradeço imensamente aí pelo convite. Eu e o nosso grande companheiro Tiago, de estar aqui hoje, contando um pouquinho das lutas dos trabalhadores, que eu acho que vai ser muito sensacional. E você, Thiago? Se apresenta aí pra nós. Boa noite, Alves. Boa noite a todo o pessoal aqui do estúdio, o pessoal que está nos assistindo. Boa noite, diretor Davi. Eu me sinto honrado em ter essa oportunidade de estar junto de vocês aqui, junto do seu podcast. Que Deus te abençoe. E seu podcast é um sucesso e continuará sendo. E parabéns aí pela sua garra e determinação de ir atrás dos seus sonhos. Parabéns. Amém, amém. Obrigado. Quero agradecer a presença de você, Davi, aqui no Mescladão, a sua presença também, Thiago. É muito importante aqui, a gente está falando da luta do sindicato. As lutas aí, as conquistas em prol dos trabalhadores, certo? Primeiro, pessoal, antes de nós começar aqui a rodar a entrevista com os pessoal, eu quero falar aqui do BEG Estampa. Pessoal, olha só as camisetas lindas que o BEG está produzindo para o Mescladão, galera. É isso aí. Entra lá no Instagram do BEG e já adquira já suas camisetas também. E no Mescladão também entra em contato, tá bom? Essa aqui são a caneca personalizada também que o BEG fez para nós. Muito linda, né, galera? É isso aí. E temos também a distribuidora GT. Você aí que é comerciante da região de Suzano, que tem lanchonete, restaurante e bar também, entre em contato com a distribuidora GT, que eles têm umas promoções muito boas lá e bacana, certo, pessoal? Vamos lá. Ô, Davi, deixa eu te perguntar, como que começou a sua luta no sindical? Alves, essa história é muito bacana e muito emocionante, porque realmente eu acho que todos nós, na nossa vida, quando a gente vai tomar uma decisão, a gente precisa de um start, a gente precisa de uma motivação para isso. E eu tive uma grande motivação para que eu virasse sindicalista. Eu cheguei em São Paulo, sou de Minas, de Lima Duarte, Minas Gerais, sul de Minas. Cheguei em São Paulo no ano de 1986. Entrei na Knorr-Bremse, uma empresa de freios automotivo, rodoviário e ferroviário, na zona sul de São Paulo, lá em Jurubatuba, era ali do lado da Valita. E iniciei a minha vida metalúrgica. Eu já era metalúrgico da Facite Máquina de Escritório, não sei se vocês já ouviram falar, máquina de escrever. Na época não tinha computador, nos anos 80. Ah, tá. E aí eu vim para São Paulo em 86 para tentar um desafio, arrumar novas oportunidades. E entrei na Knorr em 86. E eu já era operador de máquina, eu sempre já trabalhava com máquina. Só que eu entrei de ajudante geral, porque eu não teve oportunidade, não tinha vaga, quando eu fui procurar emprego, não tinha vaga de operador de máquina, qual eu era. Iniciei minha carreira e fui trabalhar em uma máquina, num torno semiautomático, que nós precisávamos de uma chave Allen de 5 milímetros para dar a correção nas peças, para soltar o parafuso do micrômetro. Talvez as pessoas não conheçam o que é isso, mas é um medidor que existe na máquina, que você soltava o parafuso e dava a correção. E um belo dia, com aquela pressa de ir embora, eu trabalhava de 2 às 10, eu peguei essa chave e coloquei no bolso do meu jaleco. E quando cheguei
no vestiário, tirei o jaleco, coloquei dentro da sacolinha e fui embora, como nada tivesse acontecido. Quando chegou na portaria, o guarda me abordou e me disse, falou, olha, você está levando um pertence da empresa, você precisa deixar aqui, vou recolher aqui, na segunda você pega de volta. Só que quando eu cheguei na segunda, para mim estava normal, eu pensei que era só uma chave que eu tinha esquecido e aquilo ia ser só mais um episódio, que não ia acontecer nada. Só que quando eu cheguei na empresa para trabalhar, eu fui abordado pelo segurança, que me deixou na sala de espera até as 19, das 13h15 mais ou menos, até as 19h30, que o RH me atendeu para me dizer que eu estava roubando aquela chave. Me chamou de ladrão, me humilhou, queria me mandar embora. Eu pedi, pelo amor de Deus, para mim não me demitir, por justa causa naquele momento, até porque minha esposa estava grávida, eu não podia perder o emprego, tinha um convênio médico. Eu me humilhei para não perder o emprego. Só que aquilo me causou uma revolta, que é o que eu disse, é o start que eu tive para me virar sindicalista. Quando eu desci da sala do senhor Henrique, eu lembro até hoje, quem talvez é da Quinor, que às vezes pode assistir esse podcast, vai lembrar também, eu desci da sala dele, eu sentei na guia, eu chorei por mais de meia hora e eu disse e prometi para mim mesmo, a partir de hoje eu vou ser um defensor dos injustiçados, porque eu fui injustiçado e eu espero que as pessoas não sejam injustiçadas da forma que eu fui. Então, o que eu puder fazer para me defender, eu vou fazer isso. Tinha a eleição de CIPA, logo em seguida eu me candidatei na CIPA. E eu era muito querido dentro da empresa, porque quando eu entrei, na época tinha um carrinho que a gente passava levando pão e café para servir. Uhum. E os trabalhadores vinham me pedir o pão e aí eles orientavam para a gente dar um só. O pessoal vinha me pedir, eu deixava pegar quantos quisesse. Eu falei, não, pode comer à vontade, se você está com fome, pode comer. Então, o pessoal gostava muito de mim. Não só por isso, mas porque eu era uma pessoa que eu tratava todo mundo bem. Comunicativo, humilde, ajudando. Respeitava todo mundo, ajudava as pessoas na medida do possível. E aí, a partir daquele momento, eu me candidatei na CIP e ganhei em primeiro lugar. Caramba. E 2 meses após, teve eleição da comissão de fábrica. Na época, tinha eleição de comissão de fábrica. E eu ganhei em primeiro lugar novamente. Me candidatei, ganhei em primeiro lugar e fui ser o coordenador da comissão de fábrica. Porque nessa época a gente tinha estatuto, tinha coordenador, tinha o vice-coordenador, a comissão tinha uma sala dentro da empresa, a comissão era um braço do sindicato dentro da empresa. Dentro da fábrica. Dentro da fábrica. E aí começou a minha vida sindical. E depois de um ano, eu fui convidado a ir trabalhar no Sindicato dos Metalúrgicos, como assessor da diretoria. E foi no ano de 89, no ano de 98. Eu tinha em torno de 12 anos. Aí eu cresci dentro da empresa, virei comissão de fábrica, a gente fez muitas negociações boas, mas eu fiquei bastante tempo como comissão dentro da empresa. Eu fiquei 2 mandatos como comissão. Em 98 eu fui convidado para ir para o sindicato. E aí eu fui trabalhar no sindicato e começou a minha vida de luta. No ano de 2000, nós fomos de pé para Brasília, de São Paulo a Brasília. Nós saímos do ponto zero de São Paulo, da Praça da Sé, e fomos até Brasília. No primeiro dia dessa viagem maluca que nós fizemos, a pé, que era uma luta em defesa do fundo de garantia, das perdas do fundo de garantia e do aumento do salário mínimo. Naquela época, o salário mínimo, a nossa bandeira era uma folha de $100. Ou seja, o salário mínimo ele era muito baixo. E nós conseguimos avançar, conseguimos uma grande vitória. Essa marcha foi coordenada, inclusive, por nosso presidente Miguel Torres, no qual eu mando um grande abraço, uma pessoa que eu respeito muito, mando um grande abraço, porque ele que me levou nessa marcha para Brasília. E eu, no primeiro dia, nós paramos aqui na Anhanguera, no quilômetro 13, teve uma chuva muito forte e inundou todas as barracas. E eu, como era muito proativo, comecei a ajudar a socorrer as pessoas, a arrumar as barracas, a pegar os colchões, e eu virei um coordenador junto com o Miguel da marcha, ajudando na organização da marcha. Então foi muito bacana, foi um momento histórico na minha vida. E aí depois, quando eu voltei, eu fui transferido para a Zona
para a Zona Leste, trabalhar com o diretor Luizinho, no qual eu aprendi muito. Mas assim, tudo que você começou foi em Mogi. Não, tudo que eu comecei foi em Santo Amaro. Santo Amaro. Santo Amaro, lá na Zona Sul de São Paulo. Eu morava lá no Parque do Lago, para lá do Jardim Ângela, e trabalhava em Santo Amaro. Depois eu fui transferido para a Zona Leste, ali na Moca, naquela região. Então eu tinha que vir lá da Zona Sul para trabalhar na Zona Leste. Depois que eu fiquei 3 anos trabalhando com o Luizinho na Zona Leste, eu fui transferido para a Zona Oeste. Aí eu fui para ser assessor de diretoria na Zona Oeste. Só que logo em seguida, em 2003, 3 anos depois, eu virei diretor do sindicato, meu primeiro mandato. Eu quebrei um recorde dentro do sindicato. De muitos assessores que tinham antigos, eu com 6 anos virei diretor. E muitos já tinham até 15 anos, 20 anos. Mas não virava, era falta de oportunidade, falta às vezes de uma desenvoltura maior. Mas assim, não é que eu sou melhor do que ninguém, mas eu sempre fui muito dedicado no que eu faço. E sempre fui muito fiel na minha luta em defesa do trabalhador. Isso é fato. A luta em defesa do trabalhador, ela tem que ser... O sindicalista tem que ser fiel com ela. Porque o movimento sindical hoje, o Alves e Thiago e demais companheiros, a luta hoje, o movimento sindical hoje, às vezes, ele é tratado como pejorativo, que não é uma coisa boa. Mas só quem conhece o que é o movimento sindical, o que é um sindicalista, é comprometido com a causa dos trabalhadores, com a defesa do direito dos trabalhadores, sabe a importância que tem o movimento sindical. Porque é muito importante. Lógico, dentro do movimento sindical tem sindicalistas que às vezes não representam como deveria. Como tem na classe médica, como tem na classe policial, como tem em todas as profissões. Tem pessoas que trabalham de uma forma séria, mas também tem pessoas que às vezes não trabalham com muita seriedade. E lógico que o movimento sindical também tem isso. Nós tivemos, inclusive, lá no Rio de Janeiro, um grande escândalo do movimento sindical, que isso manchou bastante a imagem do movimento sindical. Quando entrou em 2017, do governo Temer, com a reforma trabalhista, e depois entrou o governo Bolsonaro, isso também nos atrapalhou muito, cortando as questões das taxas negociais, porque às vezes o trabalhador imagina que o sindicato tem que lutar por ele, mas ele não quer pagar o sindicato, ele não quer arcar com os custos que o sindicato tem. Como que eu, como sindicalista, eu vou me deslocar, tenho carro de som, tem despesa com material gráfico, tem despesa. Nós temos dentro do nosso sindicato, quem é sócio do sindicato, tem dentista, tem médico. Nós temos um ambulatório médico em São Paulo com 6 andares, com todas as especialidades médicas. Porque tem que se manter, né? Ou seja, o sindicato precisa que o trabalhador o paga. Você já imaginou se eu chegar para o patrão e disser para o patrão, falar, olha, se você pagar o sindicato o que o trabalhador ia pagar, você pagar, eu não mexo com você, eu não te cobro nada, ele faz do trabalhador escravo e paga o sindicato tranquilamente. Mas essa não é a nossa índole, esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é que o trabalhador se conscientize e que é necessário ele contribuir sendo sócio ou contribuindo com a taxa negocial do dissídio coletivo, que nós temos uma convenção coletiva com mais de 100 cláusulas que dá garantia de emprego ao trabalhador acidentado, dá garantia de estabilidade de emprego no período de aposentadoria, ou seja, mais de 120 cláusulas que tem na nossa convenção coletiva. E às vezes o trabalhador não reconhece isso. Mas eu queria que o Thiago desse uma palavrinha rápida. Como que é o sindicato? Ele que é da Valtra, é um trabalhador comprometido com os seus colegas, é um trabalhador que entrou na comissão de fábrica. Eu queria que ele contasse um pouquinho também, porque a história dele não é muito diferente. Como que ele começou na comissão de fábrica, virou cipeiro, e hoje é a liderança que ele é dentro da Valtra. Não só ele, mas toda a comissão da Valtra, que nós temos um respeito muito grande. É uma comissão que realmente é dedicada aos direitos do trabalhador, em defender de fato o trabalhador. Então, Thiago, eu ia passar a bola para você um pouquinho aí, para me descansar um pouquinho. Não, para nós ouvir a história do diretor Davi, a gente até se emociona e tem certeza que são aprendizados que a gente vê que nada na vida é fácil. Então, o diretor Davi está de parabéns para nós. É um exemplo que a gente tenta aí seguir,
porque eu sei que é um batalhador e luta sempre em defesa dos trabalhadores e a gente vê isso no dia a dia, diretor. Parabéns. A minha história não se compara com a do diretor Davi, a gente está aprendendo, a gente está no início do caminho, mas eu estava pensando nisso hoje, vindo para cá. Primeiro ano que eu fui para a comissão de fábrica, na verdade foi uma influência de alguns amigos, a primeira vez. Porque teve uma injustiça no setor, naquela época, na Valtra, no ano de 2011, 2012, nós não tínhamos a organização que tem hoje de comissão de fábrica, não tinha nem WhatsApp. Então, Thiago, explica só para os pessoal, a Valtra é aonde? Qual cidade? sim, a Valtra é uma metalúrgica de Mogi das Cruzes, Certo. que hoje tem o nome Aqua, multinacional americana, que produz tratores agrícolas. Tudo que eu tenho na minha vida hoje, tudo que eu consegui construir, minha família, tudo que a gente tem hoje foi batalhando, ralando dentro da Valtra. Tenho um grande orgulho de fazer parte dessa empresa. Mas ali nós participamos, no início ali tinha a comissão de fábrica, tinha o diretor, mas não tinha as ferramentas que a gente tem hoje. Não tinha o WhatsApp, a comunicação muitas vezes não chegava no pé da orelha igual chega hoje. E rápida, né, E Thiago? rápida, né? De maneira rápida. Aí eu me recordo que teve uma injustiça. Ali na Valtra acontecia o quê? Quem pegava aumento não tinha um plano de carreira. Então, só para você ver que nada é diferente. Eu tive um start na minha vida para virar sindicalista e onde eu estou hoje. Você também teve um start, porque você viu uma injustiça. Exatamente. E a nossa... Quase igual, né? Justiça. Justiça. Tudo na nossa vida, para a gente crescer, a gente tem que ter um start para que isso é. aconteça. E naquela época, hoje, tudo que acontece ali dentro da empresa, não só na Valtra, como tem outras empresas que poderia citar aqui, a GM, entre outras, aconteceu qualquer problema ali, o trabalhador aciona a comissão de fábrica, que já tem um contato direto com o diretor do sindicato, ou até mesmo dentro da empresa para tentar intermediar e resolver. E no passado era diferente, a gente sofria algumas injustiças, até mesmo ali a luta ali foi para o plano nosso de carreira, passar de promoção, passar de 1 para 2, de 2 para 3. Naquela época era praticamente somente no apadrinhamento. E chegou um momento ali que os Apadrinhamento como assim? Apadrinhamento, Conhecimento? é só o chegado do chefe que conseguia pegar o aumento. O amigo do chefe. O amigo chefe, isso, aquele mais ou baba-ovo menos também, isso. né? E teve uma reunião, eu me lembro como se fosse hoje, teve uma reunião onde foi divulgado quem seria que ia pegar o aumento. E não falou o nome nem meu, nem do meu grupo de amigos, que a gente trabalhava próximo e achava que merecia, certo? Aí ali gerou uma revolta, mas nós não tínhamos uma organização sindical como tem hoje. E naquela época, o que aconteceu? Teve uma eleição para a comissão de fábrica. Só que a urna, naquela época, ficava na portaria da fábrica, ou no restaurante. Ninguém ficava vigiando a urna. Aí o pessoal falou assim, Tiagão, você tem que entrar. Eu falei, não leva jeito pra isso não. Aí eu me recordo como hoje, o Donizete. Não sei Que ano foi isso aí, se ele estiver Thiago? assistindo, um forte abraço pro Donizete. Ele ficou de boca de urna. Ele ficou na frente da urna, o trabalhador passava, quem conhecia a gente, vota no Thiago. Vota no Thiago. Sei que abriu a urna lá, na primeira vez que eu me recordo de eleição de comissão. Nessa época, o nosso companheiro que está hoje na comissão com a gente, o Rodrigão, já fazia parte da comissão, na época era mais experiente. E aí abriu a urna e a gente entrou para a comissão de fábrica. Só que nessa época, Davi, falar a realidade para vocês aqui, eu não gostava de sindicato. Achava que o trabalhador poderia resolver as coisas sem sindicato, olha a mentalidade da época. E eu fui para uma comissão de fábrica e ali eu não estava me identificando. Fiquei até o final, mas sabe aquele ano morto? Se você fala, por que vocês fizeram aquele ano? Não fizemos nada como comissão de fábrica. Não porque nada. eu não tinha aquela mentalidade de que seria a partir de uma união, unir os trabalhadores, juntamente com o sindicato, através do diálogo, resolver. Aí, naquela época, a gente queria um herói. Através de um herói, conseguia resolver. E a gente sabe que isso não faz sentido. Aí passou esse ano, no outro ano eu falei, não quero mais saber disso. E fiquei um ano fora, isso lá em 2011 para 2012. Aí quando foi em 2013, teve uma votação, foi colocada em votação um acordo. E eu era meio que revoltado. Eu fui um dos únicos a não levantar a mão para a proposta. O diretor da época colocou em votação, eu achava que aquilo lá não estava de acordo com o que a gente precisava no momento, fui contra. Só que daí meu pai, meu querido pai, que hoje está com Deus,
Meu pai, Davi, você acredita que eu estava pensando nisso hoje? Meu pai foi mandado embora da Companhia Suzano por participar de uma greve. E de lá pra cá, muita retaliação. de lá pra cá, eu cresci com a minha mãe falando mal do sindicato. Minha mãe estiver assistindo, ela pode até confirmar. Falando mal do sindicato, porque meu pai perdeu o emprego, só foi conseguir emprego em outra cidade, teve que sair de Mogi. Aí voltando pra Valtra, meu pai falava assim pra mim: vocês têm que participar, tem que ser organizado. Tem que estar perto, tem que ter um sindicato junto com os trabalhadores para vocês conseguirem alguma coisa. Para defender os Tem trabalhadores. que ter união. Aí, a partir daquele momento, eu coloquei na minha cabeça: eu vou fazer parte do sindicato, da comissão de fábrica, né? Na comissão de fábrica, mas nós vamos trabalhar em conjunto para ajudar a melhorar a PLR da Valtra. Por quê? No ano de 2013, aí eu fiquei 2012 fora, no ano de 2013, a PLR da GM já era por volta ali de 8 mil e a nossa era 2,5. E aquilo não entrava na minha cabeça. Só que daí eu conheci o Gigante. Aí o Gigante falou para mim assim: não vai ser de um dia pro outro que vocês vão chegar na GM. Vocês vão ter que fazer um trabalho, igual teve na GM. Aí vou pular já, que daí fiquei de 2012. 2012. Aí quando foi lá no ano, participei da comissão de fábrica, a gente foi aprendendo, foram várias lutas. Aí até chegar na CIPA, daí eu incorporei. A partir de 2013 até o ano de 2018, que foi no ano que eu conheci o diretor Davi, ali eu percebi, sem o sindicato nós estamos mortos. Por mais que a Valtra é uma empresa decente, paga em dia, tem todos os direitos, se não tiver ali um meio de equilíbrio, nós não vamos avançar. Aí participamos de muitas lutas, a nossa PLR avançou, teve também o plano de carreira que começou ali realmente levantar uma pauta para ser discutida. Aí no ano de 2018 conheci esse companheiro aqui. Aí eu vi, eu não sei nada. Mas até eu chegar nesse momento de não saber nada, foi muita orientação, muita pancada desse homem aqui, que eu agradeço muito de ter conhecido ele. Que na época até a gente conseguir entender o jeito do diretor Davi, demorou. Apanhei muito, mas hoje eu vejo que valeu a pena. Por que você demorou a entender o jeito do Davi? Você era um dos caras, tipo, radical? Não, eu era imediatista, né, Davi? O Davi pode falar um pouco. Na realidade, o Thiago, ele sempre foi um cara muito aguerrido. Um cara muito de luta. Pra frente. E às vezes nós precisamos de ter estratégia para fazer a luta. Cautela, né? Quem já leu A Arte da Guerra, quem já leu O Príncipe Maquiavel, sabe que às vezes as coisas, nada na marra vai. A gente precisa ter estratégia para que nós conseguimos nos organizar e chegamos a um resultado vitorioso. Você pode tirar pelo exemplo dos 300 contra os 30 mil. O filme dos 300. Quem assistiu o filme dos 300 sabe. Tudo estratégia. 300 preparado venceu 30 mil. Ou seja, nós, estando preparados, não precisa de muito. Nós precisamos de nos organizar. Não precisa de luta. Aí, ó, eu tô em Mogi, cheguei em 2018. Até hoje, a única greve que eu fiz, que nós vamos falar daqui a pouco, é da GM. Porque a GM foi realmente sem palavra para dizer o que a GM foi com os trabalhadores. Ela foi malvada com os seus trabalhadores. Aí não teve como a gente não fazer. Mas assim, tudo que a gente tem conquistado na Valtra, na GM, na NGK, na Eugin, na Nash, e tudo a gente tem conseguido avançar bastante dentro das negociações com estratégia, sem briga, sem arrogância. Eu me dou bem com os representantes da empresa, eu me dou bem com os trabalhadores, eu tenho relação com todos. Não adianta eu querer brigar com a empresa, que a empresa vai dizer: eu não vou negociar com esse cara. E com essa arrogância que ele está, por que eu vou conversar com ele? Ou seja, o movimento sindical, ele tem que se modernizar. Eu me preparei para ser um bom sindicalista. Eu me preparei para ser um sindicalista de diálogo, não de porrada. Eu não coloco mão no peito de trabalhador na porta de fábrica para ele ficar numa assembleia ou numa greve. Eu vou tentar conscientizá-lo para que ele fique pela necessidade de uma conquista para ele. Não é para mim a conquista. E para o restante dos trabalhadores. Então, estou dizendo para cada um. Cada um é o dono da sua, do seu livre-arbítrio de ir e vir. Agora, você já imaginou a gente voltar antigamente, ir para a porta de fábrica, levar
um monte de bate-pau, que era chamado na época, eram os caras que davam porrada, para bater em trabalhador. Eu não faço isso, de maneira alguma. Eu conscientizo o trabalhador da necessidade dele lutar, e se for preciso lutar, eu faço uma greve em qualquer uma das empresas que eu cuido. Qualquer uma. Mas para fazer uma greve, a gente precisa nos organizar, a gente precisa nos preparar. Não é chegar lá, 10 quer que faz a greve, eu já aprovo para fazer. Não adianta a gente entrar numa jogada dessa. E quando eu digo que eu me preparei para ser um bom sindicalista, eu sou formado bacharel em Ciências do Trabalho pelo DIESE. Eu fiz a faculdade do DIESE, eu fui da primeira turma do DIESE. Ou seja, um curso sensacional voltado para a área sindical. Ou seja, então me preparei para ser um bom representante de vocês, de vocês que eu digo, no seu caso, Thiago, e dos trabalhadores. Esse é o nosso grande objetivo. Ô, Davi, você pode dizer também que ainda tem sindicalista radical? Tem. Que é tipo assim, você trabalha nessa linha de comunicação, de cautela, de estratégia. Você não coloca a mão no peito do trabalhador para obrigar ele a ficar ali na greve. Mas ainda tem sindicato radical que vai para cima. Ainda tem, Alves. Infelizmente ainda tem, só que não tem conseguido mais um bom resultado com esse radicalismo. Hoje nós trabalhamos aí o sindicalismo de resultado, com diálogo, com inteligência, porque nós não podemos ser muito radical e querer, na minha concepção, nós não podemos ser muito radical e apertar muito a empresa. Eu costumo fazer um comparativo. Se você pega uma chave, vai apertando um parafuso, vai apertando, ele vai espanar. Então nós não podemos matar a galinha dos ovos de ouro. Então nós temos que ter um meio termo, a gente conquistando gradativamente. Nós temos que conscientizar o trabalhador da importância dos direitos e deveres. E eu costumo dizer e digo claramente, eu não defendo trabalhador que não quer cumprir com o seu dever. Eu defendo injustiça. Se o trabalhador está cumprindo com o seu dever, mas ele está sofrendo injustiça, aí nós defendemos. Agora, se o trabalhador está cumprindo com o seu dever e a empresa não está pagando corretamente, se a empresa não quer dar um bom PLR, se a empresa não está dando uma boa refeição, um bom convênio médico, um bom vale alimentação, pode contar comigo para a luta. Agora, trabalhador que falta ao trabalho, sem justificativa, se estiver doente, lógico, tem que faltar para algum tratamento médico. Isso é óbvio, não tenha dúvida. Mas se o trabalhador falta, não justifica, fica enrolando no local de trabalho, na hora do seu serviço, e vem me pedir ajuda, o trabalhador que rouba a empresa, que nem já aconteceu comigo, o trabalhador pegar produto da empresa, ser demitido por justa causa e querer que eu vou lá defender. Se eu fizer isso, eu entro no mesmo barco. O que a empresa vai dizer? Não, esse cara é vagabundo igual o cara que está me roubando. Entendeu? Então a gente defende, na minha concepção de defensor do trabalhador, é defensor de injustiça, não de vagabundagem. Entendeu? Exatamente, Patrão que é vagabundo, que não cumpre o seu dever com o seu trabalhador, nós descemos o cacete. Denuncia no Ministério Público, denuncia no Ministério do Trabalho. E trabalhador também que não cumpre com a sua obrigação, nós vamos dizer para ele, amigão, não dá para te defender desse jeito. Sinto muito. Você melhora ou nós não vamos defender. E nós falamos claramente, eu falo em todas as minhas assembleias que eu não defendo coisa errada, eu defendo injustiça. E o Thiago tem um exemplo muito bacana, porque nós temos a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. A CIPA, Alves, é uma comissão dentro da empresa que é a única comissão que tem uma garantia institucional de emprego. Então, é o único instrumento organizado com estabilidade que nós temos para mobilizar os trabalhadores. E o Thiago não gostava da CIPA. Eu falava para ele, Thiago, você precisa entrar na CIPA. É importante para você ajudar, para ajudar que o trabalhador não sofra acidente, para que tenha um ambiente, um melhor ambiente de trabalho. Um ambiente seguro. Um ambiente seguro, um ambiente saudável. Ele falava, não, eu não gosto de CIPA. Até que ele se convenceu. E hoje, ele com mais alguns cipeiros que tem dentro da Valtra, nós temos uma CIPA atuante. Já conseguimos resolver muitas coisas importantes, melhorar postos de trabalho, melhorar empilhadeira, enfim, orientar, eles ajudam
Hoje, o Thiago mais os demais cipeiros ajudam a orientar os trabalhadores da importância de ter um ambiente seguro para se trabalhar. Não fazer, não colocar a mão na boca do leão, como se diz. Se você vê que tem um risco, não faça. Chama o seu superior, mostre para ele, fala, olha, aqui não dá para trabalhar. Porque o mais importante para o trabalhador é ele sair da sua casa, deixar a sua família de manhã e à tarde ele voltar saudável. Voltar inteiro para casa. Isso é o mais gratificante que tem. E a CIPA, ela tem uma responsabilidade muito grande dentro desse processo de preservar a saúde e a segurança dos trabalhadores. Isso é importante que você está falando, Davi, porque eu sou CLT também, trabalho numa empresa também. Isso é importante, que a CIPA é muito importante para todas as empresas. É um órgão que tem que ser muito respeitado mesmo. Por quê? Você está falando que a CIPA cuida ali da segurança do trabalhador e tal, mas também é bom também nós colocar aqui também que tem chefe que obriga o trabalhador a fazer serviço riscado, que pode colocar a vida do trabalhador em risco. Aquele chefe que quer produzir... Que acha que é dono da empresa. Que acha que é o dono da empresa, que quer mostrar para a empresa, estou produzindo tanto. Aí o trabalhador fala, mas aqui é arriscado, eu posso me machucar. Não, vai lá. E a CIPA é importante para estar assim, né? Ali atuando, que ela não deixa isso acontecer, né? Não tenha dúvida disso, Alves, não tenha dúvida. A CIPA, ela precisa dar essa garantia para que o trabalhador não faça um trabalho em um ambiente de risco, em um ambiente que vai colocar a sua saúde. Não é só um acidente que possa ter uma lesão ali naquele momento, mas também tem a questão da doença do trabalho, uma coisa que pode ir acontecendo gradativamente, dia a dia, como a questão da LER, como a questão da audição, enfim, tem muitas questões que a CIPA precisa cuidar. E hoje nós temos 2 pontos que é muito importante, que é a questão do assédio moral e do assédio sexual. Ou seja, hoje também tem uma nova NR que determina que a CIPA também cobre das empresas que não têm assédio moral e sexual, porque ainda tem muito dentro das empresas. Isso é bacana. Muito, muito, principalmente em empresas grandes. Porque tem muito chefe que às vezes não é orientação da empresa, mas tem muito chefe que acha que é dono da empresa. Que são as multinacionais, a multinacional vem para o nosso país, contrata os nossos conterrâneos aqui, os nossos patrícios aqui, como se diz, e aí o cara vira nosso inimigo e quer que descer o cacete, quer fazer você trabalhar num ambiente de risco, quer te coagir, quer te ameaçar. Isso é assédio moral e a CIPA tem que cuidar disso também. É verdade. Ô, Thiago, sabe o que eu queria saber? Muitas pessoas falam, o que é comissão de fábrica? Como que é a comissão de fábrica? Explica para nós aí o que é a comissão de fábrica. A função da comissão dentro da empresa. Da empresa. E são formados em quantas pessoas? Porque tem muitos jovens que estão ingressando agora no mercado de trabalho, eles precisam saber o que é a comissão de fábrica. Porque igual você falou, quando ele trabalhava, não conhecia o sindicato, você não gostava do sindicato. Hoje você vê a importância que o sindicato é na vida do trabalhador. Certo, Davi? E tem trabalhador que vai começar a trabalhar a primeira vez na empresa e não sabe o que é o sindicato. Aí muitas vezes a pessoa não gosta do sindicato, pinta o sindicato de outra maneira. Sim. Então isso aqui é muito importante nós passar para as pessoas qual é a importância do sindicato e a comissão de fábrica. Então, eu gostaria que você falasse para nós qual é a importância da comissão. Certo. Então, a comissão de fábrica, Alves, eu fui participar da comissão de fábrica 9 anos depois da minha entrada na GCO. A minha primeira participação foi em 2011, como eu falei aqui. Uhum. E a comissão de fábrica nada mais é do que um elo muito importante entre a empresa e o sindicato e os trabalhadores. E principalmente com o sindicato, eu fui comissão de fábrica com 3 diretores. Com os 3 nós aprendemos. Fui comissão de fábrica do diretor Silvio, depois do secretário-geral Araquém. Mando um grande abraço aos 2. Foi muito aprendizado com eles também. E com o diretor Davi. Qual que é a importância fundamental da comissão de fábrica? A gente sabe que a gente sai para trabalhar hoje, a gente quer fazer o nosso melhor, produzir com qualidade, trabalhar com segurança e ter um bom ambiente de trabalho. E todas as questões trabalhistas,
que acontece ali no chão de fábrica de conflito, a comissão de fábrica, juntamente com o sindicato, porque não adianta ter uma comissão de fábrica sem um sindicato. Uma comissão de fábrica, o trabalhador hoje que Comissão entra... de fábrica sem o apoio do sindicato, ela é fraca. O trabalhador hoje que entra numa comissão de fábrica achando que vai resolver todos os problemas da empresa, esquece. Da mesma maneira que nós temos que ter que é o que o diretor Davi sempre nos ensina, tem que ter um bom relacionamento com a direção da empresa, tem que tentar ter um bom relacionamento com a chefia, porque é com eles que a gente vai tentar Vocês vão lidar fazer com o eles meio todos campo os ali dias para ali. resolver. Então a gente não pode ser inimigo da chefia também. Que até então vocês são os olhos do sindicato dentro da fábrica e a voz do trabalhador, é isso? Exatamente, então é isso. Os problemas que acontecem na fábrica, a gente tenta resolver. Primeiro a gente tenta resolver com a empresa ali para levar menos trabalho para o diretor Davi. Sempre. Porque até ele então sabe. o diretor tem outras Ele é empresas. comunicado. Pode ter certeza que o que acontece no chão de fábrica de conflito, o diretor é comunicado. Tentamos fazer ali o meio campo para não levar o problema ao alinhamento, para não precisar levar para o diretor Davi para ele não entrar em tudo. Mas quando a comissão de fábrica que está organizada ali, hoje a gente tem 4 membros da comissão de fábrica, um em cada ponto da fábrica. Surgiu o problema, surgiu o conflito, não conseguimos resolver entre nós ali dentro da empresa, a comissão de fábrica é o canal direto com o sindicato. Aí o diretor Davi entra no assunto e tenta resolver da maneira dele, na base da conversa, do diálogo, para a gente ter menos conflitos dentro da fábrica e ter um equilíbrio na relação de capital e trabalho. Porque a gente sabe também, se ficar tudo com a empresa, o chicote vai estralar e a gente sabe que o trabalhador muitas vezes não vai ter uma qualidade de vida. Não vai ter, muitas vezes vai ter muita injustiça. Então nada mais é a comissão de fábrica, é um elo. É um elo entre os trabalhadores, empresa e sindicato. Qual é a dificuldade maior ser membro da comissão para defender o trabalhador? Já teve alguma dificuldade grande que já chateou? Não, sim. A dificuldade é que nem todas as lutas que a gente traz a gente vai ganhar, né? E muitas vezes o trabalhador cria uma expectativa muito grande que a gente está ali para resolver todos os problemas da empresa. Então a comissão de fábrica não tem esse poder. Muitas vezes também o diretor Davi sempre falou, lutar sempre, vencer talvez. Vencer às vezes, mas desistir nunca. Então, muitas vezes, nem a comissão, nem o sindicato vai conseguir resolver todos os problemas dos trabalhadores. E muitas vezes o trabalhador cria uma expectativa que nós vamos resolver tudo. E não é bem assim. A gente sabe que a nossa história é sofrida. Se a gente não tiver também o apoio dos trabalhadores na comissão de fábrica e no sindicato, muitas das vezes a gente chega no final do dia e chega triste no final do dia. Com aquele sentimento que aquele dia não foi bom. Mas quando o trabalhador apoia, dá tudo certo. E luta do lado a lado? No final dá tudo certo. Tudo certo. Mas o trabalhador hoje que tem a intenção de entrar numa comissão de fábrica, lembre-se sempre do seu sindicato. Uma comissão de fábrica sem o apoio do sindicato não chega a lugar nenhum. Não é comissão. Pode ser comissão, mas não tem força, né? Porque a primeira investida que você dá sem o apoio do sindicato, a empresa te manda embora. Aí você pode dizer, não, mas eu tenho estabilidade, eu sou da CIPA. Tá bom, eu pago sua estabilidade, mas eu não quero você aqui. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, e é o que eu sempre faço. A gente deixar um pai de família vulnerável, por ele ser da comissão de fábrica, colocar ele na linha de frente para ele arriscar perder o emprego, eu não faço isso. Porque eu sei da dificuldade que atrás de cada trabalhador não é só ele. Às vezes tem cara que até merece, mas eu penso na família dele. Nos filhos, tem na família. Estou falando que tem chefe, às vezes, que ele maltrata tanto o trabalhador que dá vontade de pedir a cabeça dele. Fala, não, tem que mandar esse cara embora. Vamos fazer uma greve para mandar ele embora. Mas eu nunca fiz isso, porque eu sei que atrás dele tem uma mãe, tem um pai, tem uma esposa, tem filhos. E às vezes o cara é ruim porque é miserável mesmo, né? Não tem jeito. Mas a família dele não tem culpa por ele ser tão miserável. E tem muito. E muitas vezes a família dele nem sabe o que ele causa dentro da fábrica com outro trabalhador. Das lambanças que ele está fazendo e prejudicando outros pais de família. Imagina essa família saber, fica decepcionado. Mas eu não carrego, eu jamais vou carregar isso comigo de ter prejudicado um pai de família, fazer um pai de família perder o emprego. Então o nosso objetivo primordial, defender o emprego sempre, tá? Por tudo. Sobre a CIPA, Davi, se você me permite, a primeira vez que o diretor Davi pediu para nós se candidatar à CIPA, eu fui birrento com ele, falei que não quero isso não. Eu fui me candidatar no último dia da inscrição.
Inclusive, eu ainda ofereci meu apoio. Eu falei, você quer que eu te apoio? Faça um material junto comigo? Não quero apoio, não. Não quero apoio, não. Mesmo sendo comissão... Era rebelde. Sempre sendo comissão de fábrica, mas dali foi o start. Eu falei, tô errado. Mesmo o Davi oferecendo o apoio, eu falei que não precisava. Olha como que era a mentalidade. Não precisa não. Sou comissão de fábrica há 9 anos. Se os trabalhadores enxergar que eu tenho que ser cipeiro, eles vão votar em mim. Tive 26 votos. Fui o último titular. Meu Deus do céu. Aquilo foi um tapa na cara muito grande. Aí no próximo mandato, aí eu falei, diretor Davi, aí foi eu que fui atrás dele. Aí você falou pra ele, você tava certo, cara. Aí eu fui atrás dele, fiquei 1 ano fora da comissão de fábrica. Sem cipeiro, e ficava dentro da fábrica, às vezes ligava pra ele. Acho que eu nunca te falei isso. Ligava pra ele pra falar dos problemas da fábrica. E não era comissão de fábrica e não era cipeiro. Aí o Davi, um domingo, me lembro como fosse hoje. Você não é cipeiro, você não é comissão de fábrica, desculpa a palavra, você não é porra nenhuma. O que você quer se meter? Entra na eleição no final do ano e ganha. Aí a gente volta a conversar. Você deu orientação, né? Não, mas aquilo lá acabou com o meu domingo. Nossa. Acabou com o meu domingo. Mas hoje eu vejo que ele tinha razão. E é o que eu falo aqui, ó, pra quem estiver nos assistindo, o trabalhador que muitas vezes tá indignado com alguma coisa no seu setor ali, que a gente sabe que não só a Valtra, em outras empresas, se candidate a CIPA. Vá ajudar seus companheiros. Não adianta ficar só reclamando. Aí me candidatei no final do ano com o apoio do diretor Davi. Aí foi diferente a história. Nós fomos o mais votado, porque assim, a nossa candidatura a CIPA, eu sempre fiz questão de falar dentro da fábrica assim, ó, vocês estão votando no Thiago e no diretor Davi do sindicato. O nosso mandato vai ser em conjunto. Sempre falei isso dentro da fábrica, o Davi sabe disso. Uhum. E as 2 últimas eleições a gente foi o cipeiro mais votado e a gente está lutando e trabalhando, nós não vamos ganhar tudo, não vamos mudar todas as coisas, mas a gente está aí de igual, conversando com a chefia da Valtra para que cada vez mais a gente tenha um ambiente seguro de trabalho e cobrar aquele trabalhador também que tem condição para fazer e faz errado. Muitas das vezes a gente tem que puxar também a orelha do trabalhador para não fazer errado. Tá, só para quebrar o gelo aqui, Thiago, sempre nas empresas, nas indústrias, sempre tem aquele peleguinho, né? Sempre tem aquele puxa-saco que fica pendurado nas bolas do chefe. Eles atrapalham muito a missão da comissão, da CIPA e do sindicato dentro da fábrica ou não? Ou eles é neutro? Ou eles só levam e traz? Vamos falar a verdade que isso tem. Olha, Alves, assim, atrapalha um pouco. Mas se a maioria estiver unida, isso aí passa despercebido. Passa despercebido. Passa despercebido e eles ainda caem no descrédito ainda. Eles acabam... eu já vi muito puxa-saco de chefe ser demitido. E aí daí reclamar com a gente. Pô, mas eu sempre vesti a camisa e me mandou embora. Porque, olha, você quer ver uma coisa que eu já vi acontecer? Eu fiz uma greve na Zona Oeste e uns trabalhadores entraram para dentro da empresa. Uns 15 trabalhadores entraram. O dono da empresa foi lá, reuniu eles e falou assim, se vocês não dão apoio aos seus colegas, se vocês não dão apoio ao seu sindicato e vocês estão aqui para querendo trabalhar e a maioria está lá fora, como que eu vou confiar em vocês? Do jeito que vocês estão traindo eles, vocês podem nos trair também. Ou seja, e colocou os caras para fora. Saíram com o rabo entre as pernas. Saíram para fora. Falou, não, vocês podem ir para fora e vai defender o direito de vocês. É um direito legítimo de vocês. Depois nós negociamos, acertamos e ficou tudo bem. Mas foi um tapa... Aquilo ali para mim foi o maior exemplo que eu já tive na minha vida. Foi um chefe que falou isso? O dono da empresa. O dono da empresa? O dono da empresa. Falou assim, se vocês estão fazendo com seus amigos, com o seu sindicato, como que eu vou confiar em vocês? Amanhã vocês vão me trair também. Imagina pode sair lá pra fora. Todos os donos da empresa fossem assim. Ô Alves, assim, eu lembrei de um fato aqui, que foi assim... eu não sei como que tá o nosso tempo, mas... que nós temos que falar um pouco da montadora. Então, eu vou falar desse fato rapidinho, que foi um fato muito marcante na minha vida. Eu cuidava de uma empresa que fazia panelas. Uns jogos de panela, coisa mais linda.
E um dia eu fui negociar o PLR nessa empresa. E só que para ir no escritório lá era o dono, era uma empresa pequena, passava dentro da fábrica. Aí quando chegou lá no escritório, a gente conversou tal, ele fez uma proposta ridícula e falou assim, olha, o que eu consigo dar é isso aqui, mas eu tenho um presentinho para você. Foi lá e pegou duas caixas, umas panelas, coisa mais linda, e me deu as 2 caixas de panela. Falou, ó, isso aqui é para você, um presente meu para você. Só que para mim sair de dentro da fábrica, eu tinha que passar com aquelas panelas entre os trabalhadores, no meio dos trabalhadores. E eu ia fazer a assembleia logo em seguida. Ele ia parar fora para mim fazer a assembleia. Aí eu fui lá para fora, para um espaço onde a gente ia fazer a assembleia, peguei as panelas, coloquei assim do lado, e todo mundo me olhando, cara. Os caras devem ter falado assim, esse desgraçado aí já foi vendido por um jogo de panela. Mas eram as panelas cara, entendeu? Aí eu comecei meu discurso, eu disse assim, falei, olha, companheiros, não sei se vocês viram, eu ganhei 2 jogos de panela aqui do patrão de vocês. E eu tenho certeza que muito de vocês, com o salário que vocês ganham, com o PLR ridículo que ele está oferecendo, vocês não têm condições de comprar um jogo de panela desse. Então eu tenho certeza disso. Mas para mim ele deu 2. Mas eu quero fazer aqui um agrado aqui para vocês. Eu quero chamar o funcionário mais novo aqui da empresa. Quem tem menos tempo de casa aqui. Aí o cara veio. Falei, um jogo de panela é seu. Eu quero chamar o mais antigo. Aí veio mais antigo. Falei, o outro jogo é seu. Eu falei, vocês sim merecem, cada um de vocês ganhar um jogo dessa panela bonita. Eu não mereço não, eu nunca fiz nada para essa empresa. Eu acho que ele deu a panela pro cara errado. Agora, se vocês acharem que deve aprovar essa proposta horrível que ele está oferecendo, vocês aprovam. Coloquei em votação, ninguém aprovou. E nós fomos para a luta e conseguimos uma puta de uma vitória. Você entendeu? Então, esses momentos marcantes é que chamam também a atenção do trabalhador. Porque o que o cara fez? Ele quis me denegrir a minha imagem. Porque se eu não faço isso e saio com aquelas panelas de lá e aprovar essa proposta, eu estava acabado naquela empresa. Ele tentou isso. Os trabalhadores não iam confiar mais. Né? Às vezes, o trabalhador não percebe. Mas tem muitas manobras dentro da empresa para denegrir a imagem do sindicato. Isso aí. Às vezes, chefe que quer denegrir a nossa imagem, colocar trabalhador dentro da empresa, ficar contra a gente. Falar, não fala com esse pessoal do sindicato, não fala com o pessoal da comissão, porque senão pode ficar ruim para você. Você vai ficar queimado. Ou seja, sindicato e comissão não é inimigo do patrão e nem do trabalhador. Nós somente lutamos pelas injustiças. Se o patrão andar correto, tiver um reconhecimento, por que só ele quer ganhar? Não pode só o cara ganhar, ele tem que dividir com o seu trabalhador. É isso que nós defendemos. Nós defendemos que dê um pedacinho do bolo para cada um. Entendeu? Esse que é o a nossa principal meta. Ô, Samuca, tem 10 minutos só de gravação, nós temos só 10 minutos. Rapidinho. Vamos falar da GM. Vamos falar 5 da GM e a gente faz aqui as considerações finais. Pode ser assim? Então fala pra nós aí o que aconteceu. Foi polêmico que saiu a GM mandar 140 pessoas embora pelo Telegram no fim de semana. Como que foi isso pra você receber essa notícia? Pra mim foi a maior atrocidade que uma empresa igual a GM, uma empresa que tem um nome na praça, tem os carros maravilhosos, uma empresa que os trabalhadores chamavam de mãe GM. Ou seja, os trabalhadores da GM gostavam muito da GM até esse episódio. E não foi só em Mogi das Cruzes que aconteceu isso. Parece que foi uma demanda que veio de cima para baixo, veio da direção maior. Ou seja, São José dos Campos demitiu 780, São Caetano quase 400, 380, mais ou menos 390, e Mogi, que é a menor unidade, demitiu 140. Demitiu no fim de semana por telegrama. O seu trabalhador estava na sua casa, almoçando com a sua família, recebia o carteiro batendo na porta, recebia o telegrama dizendo que estava sendo demitido. Ou seja, isso foi uma coisa fora do normal. A partir do momento que os trabalhadores começaram a receber o telegrama e nos ligou, nós fomos imediatamente para a porta da GM no dia seguinte. Pedimos para que eles fossem para a porta da GM e nós já fizemos uma assembleia. Paramos a fábrica. Fotos aí, Fizemos uma assembleia,
propusemos, aí é uma assembleia bacana que nós fizemos lá. Aí a gente já estava no processo de greve, né? Aí nós fizemos a greve, a partir daquele momento nós paralisamos as atividades, não só de Mogi das Cruzes, mas também de São José dos Campos e São Caetano. E aí tivemos o apoio da direção do sindicato, o nosso presidente Miguel Torres nos deu todos o apoio, o nosso secretário-geral, enfim, toda a diretoria nos apoiou. E nós conseguimos uma vitória inédita na Justiça, que foi a reintegração desses trabalhadores demitidos. Ou seja, nós conseguimos a reintegração de todos os trabalhadores. A Justiça mandou reintegrar e não descontar nenhum dia desses trabalhadores. Bom. Aí a empresa falou, não, mas nós não temos postos de trabalho para esses trabalhadores. Aí nós abrimos um PDV, iniciamos a discussão de um PDV, um plano de demissão voluntária, onde nós negociamos que trabalhador acima de 7 anos, enfim, teve uma tabela que eu não me lembro aqui de cor. Isso aí foi aprovações para a continuidade da greve, enfim. Foi assim um movimento que os trabalhadores se uniram, a família dos trabalhadores foram para a porta da fábrica. Nós ficamos 17 dias parados na porta da fábrica. Tá? Foi quando isso aí, ô, Davi? Foi no final do ano. Final do ano. Exatamente. E assim, foi um movimento muito bacana. Aí é a unidade de Mogi, certo? Aqui é a unidade de Mogi. Aí teve pessoas que passavam na avenida de carro com outras famílias que não tinha nada a ver com a GM, parava lá pra... Ia muitas pessoas que ficavam sabendo de outras fábricas, ia lá porque a gente estava acampado lá na porta. Eu, particularmente, eu fiquei os 17 dias acampado lá. Nós montamos barraca, nós ficamos lá de plantão, né? Até para que não saísse nada de dentro da fábrica, para que mantesse lá o portão fechado. O portão fechado. Não fizemos nenhuma vandalismo, nenhuma baderna. Mas nós conseguimos a reintegração, abrimos o PDV e muitos trabalhadores, dos 140, em torno de 120 e poucos foram demitidos, pediram para ir embora, que receberam inclusive um carro, 85 mil de indenização, fora a rescisão. Tá? Então foi... Aí mais convênio médico, mais um tempo de convênio médico, mais 15 mil de salário, ou seja, teve trabalhador lá que saiu com mais de 150 mil só de indenização, além da sua rescisão. Isso aí com a ajuda do sindicato de Mogi. Olha, o sindicato de Mogi, de São José dos Campos e São Caetano. Então, os 3 sindicatos, se uniu, ou seja, se um é forte, imagine 3 juntos. E nós paramos as 3 unidades. Isso foi um movimento inédito que nunca tinha acontecido. Os 3 sindicatos se unir, porque são bandeiras antagônicas, né? Por exemplo, São Caetano tem uma forma de trabalhar, é da força sindical, mas tem uma forma diferente de trabalho. Nós temos a nossa forma de trabalho e São José dos Campos é do Conlutas, então tem uma forma bem diferente da nossa de trabalho. Cada uma tem uma forma diferente. São aguerridos, são trabalhadores, são muito guerreiros, mas eu estou dizendo de formas de se trabalhar, entendeu? Entendi. Então foi bem bacana. Mas, Alves, assim para a gente ir para os momentos de finalização aqui do nosso podcast, eu gostaria de primeiro parabenizar aqui a sua equipe, sua equipe aqui do estúdio, do Mescladão, você principalmente, te parabenizar por essa iniciativa e essa realização desse sonho maravilhoso que você está tendo na sua vida. Eu não tenho dúvida da sua satisfação de estar nessa mesa discutindo com vários temas que você traz aqui para discutir, levar esses temas para as pessoas que às vezes nunca nem ouviu falar do sindicato, ou não gosta do sindicato, ou tem uma visão diferente do sindicato, ou de outros temas também. Então, acho que isso aí ajuda também a levar mais informação, umas informações mais precisas para as pessoas. Mas eu queria dizer para os trabalhadores metalúrgicos de São Paulo e Mogi das Cruzes que agora, dia 6, 7 e 8, vai ser a nossa eleição, no qual eu estou sendo novamente indicado aí para ser reeleito como 3º vice-presidente. Quero mandar também um abraço para o nosso presidente Miguel Torres, o nosso secretário-geral, o nosso tesoureiro Zé Luiz, enfim, toda a nossa diretoria, que os novos que estão chegando, desejar as boas-vindas aí para os novos e que os mais antigos também passem experiências, dê oportunidade para os mais jovens que estão chegando
ensinando, explicando, orientando, para que eles possam fazer um trabalho realmente voltado em defesa do trabalhador. Eu acho que isso é primordial e é o nosso principal objetivo. Mas muito obrigado mesmo pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje ao seu lado, ao lado do Thiago, que é um grande companheiro, tá, Thiago? Você é um cara que é ímpar na nossa vida. Eu acho que não tem dois igual você. É pessoa realmente de primeira categoria, de primeira linha, está em todos os momentos na nossa luta. E quero dizer também que eu estou coordenando a campanha do Rodrigo Valverde em Mogi das Cruzes para prefeito. Então nós estamos fazendo um grande trabalho. Eu fui indicado a ser o coordenador geral dessa campanha. Uma missão muito difícil, mas estamos lá, estamos muito bem, graças a Deus. Estamos já em segundo lugar nas pesquisas, temos toda a chance de ganhar a eleição, tá? E estamos aí apoiando o nosso grande companheiro, grande amigo, o nosso Everton Vitor, que é conhecido como Gigante. É um gigante mesmo, que eu digo, um gigante na luta em defesa dos trabalhadores e será um gigante na luta em defesa das causas sociais. Porque eu digo, as coisas que a gente, na porta de fábrica, nós como sindicalistas, nós conseguimos resolver. Mas nós precisamos levar as políticas públicas para os bairros, onde mora o trabalhador. Porque o trabalhador precisa de escola, ele precisa de creche, para o filho dele, para a esposa dele, para eles trabalharem, precisa de uma creche para deixar os filhos, né? A saúde, a educação, a segurança. Ou seja, se nós não tivermos uma inserção dentro da máquina pública, não tiver um vereador dentro da Câmara Municipal para nos defender, para defender os trabalhadores, nós ficamos órfãos. E hoje nós não temos. Então, nós estamos aí, os metalúrgicos hoje são gigantes, que eu costumo dizer, porque vão defender o gigante e eleger o gigante a vereador para nos defender no bairro. Porque na pó de fábrica ele já faz muito bem isso. Mas lá no bairro, com certeza, ele vai fazer com muita mais maestria e com a dedicação que ele tem. Boa. Beleza? Alves, obrigado pelo convite. Parabéns aí, sucesso. Obrigado, Thiago. A você, todo o pessoal aqui do estúdio. Mandar um grande abraço também aos trabalhadores da Valtra. A gente sabe que a gente não está passando por uma fase boa, mas a gente sabe também que, graças a Deus, a luta do sindicato, o reconhecimento da direção da empresa, agora, dia 30 de julho, vai ser pago o PLR. Tanto aqueles trabalhadores que saíram vão receber proporcionalmente, os trabalhadores que estão dentro da fábrica irão receber integralmente. E nunca foi pago um PLR como vai ser pago agora no ano de 2024, mesmo a gente atravessando essa crise. Então, parabéns, diretor Davi, pela garra, pela luta e obrigado pelas palavras. Pra nós, né? Parabéns para nós. E também gostaria para todos os trabalhadores. todos a os unidade dos trabalhadores nós não podemos esquecer. Porque se não fosse essa unidade que nós conseguimos dentro da Valtra hoje, a gente não conseguiu o respeito que nós temos na mesa de negociação. É isso aí. Isso é fundamental. Também gostaria de deixar aqui um grande abraço ao Rodrigo Valverde, ao nosso gigante. Nós que somos assalariados, a gente está mais perto da pobreza extrema do que ficar rico. Se nós perder a saúde e o salário e perder o emprego, a gente com certeza vai regredir. Então a gente precisa de companheiros como o diretor Davi, como o Rodrigo Valverde e como o gigante está nos representando para lutar para a nossa cidade de Mogi das Cruzes cada vez mais seja próspera. A gente precisa ter empregos de qualidade e o trabalhador do chão de fábrica precisa esse ano ter a consciência da importância de ter pessoas como o Gigante e o Rodrigo Valverde no Legislativo e no Executivo de Mogi. Tiagão, é importante ressaltar que a candidatura do Rodrigo Valverde não é uma candidatura dele, é uma candidatura de uma frente ampla de 9 partidos em defesa de uma Mogi mais próspera. Esse é o nosso grande objetivo. E eu costumo dizer, trabalhador tem que votar em trabalhador. Trabalhador não pode votar em elite, tem que votar em trabalhador e quem esteja próximo de você. Porque se você vota num cara que você não tem nenhuma relação com ele, como que você vai cobrar algo dessa pessoa? Muitas pessoas votam porque ganha algo no dia da eleição ou pede alguma coisa, o candidato dá algo para ela. Você acha que quem te deu alguma coisa, te pagou, te comprou seu voto, vai ter algum compromisso com você? Não vai. Então, às vezes, quem vota por dinheiro
ou por alguma coisa que ganhou, vai ficar 4 anos sofrendo com menos segurança, menos saúde, menos política pública e menos política pública no seu bairro. Então, as pessoas precisam refletir e votar certo. Isso eu acho que é muito importante. Nós estamos aí. A eleição está chegando, já está esquentando. A chapa está quente, como se diz. Vamos para cima, né? Obrigado. Quero agradecer também, Davi. Quero agradecer grandemente por você ter aceitado esse convite de estar aqui no Mescladão. Agradeço mesmo por ter... Isso não é um convite, é uma honra para mim. Explicar um pouco mais para a galera como que funciona o sindicato. Obrigado, Thiago, da comissão de fábrica. Muito obrigado mesmo. E Deus abençoe a todos. E boa sorte aí na eleição aí de diretor aí do sindicato aí. Obrigado, vai dar tudo Alves, certo. Obrigado. E parabéns pela coordenação que você está fazendo pelo Rodrigo Valverde, juntamente aí com o Everton, o gigante. Sim. Parabéns. E parabéns, Thiago, por você lutar pelos trabalhadores. É isso aí, galera. O sindicato tá aí para ajudar todos os trabalhadores, para ficar do lado dos trabalhadores. E tamo junto, firme e forte, tá? E se inscreve lá no canal lá, tá? Mescladão Podcast. E segue nós no Instagram também. E vocês aí que tem empresa, que tem comércio e tal... Vem se juntar com nós também para ser um grande parceiro com nós aqui no podcast aqui, para nós anunciar a sua marca, a sua empresa, tá bom? A gente precisa manter o nosso estúdio, nós precisamos manter o nosso amigo Samuel, que é o produtor também, que ele faz essa imagem maravilhosa e esse áudio perfeito que ele faz. E sendo transmitido diretamente pelo Zoe Studio. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado, Alves. Tamo junto. Boa.